Vamos lá, cara. Bom dia pra você, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você tá acompanhando isso daqui. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Vamos repercutir um pouquinho ainda essa final do Mundial, né, cara? O Fluminense foi lá, perdeu pro Manchester City, falar sobre sentimento, sobre é, pós-jogo e etc. Tem já aqui no canal, tem um vídeo, né? Tem a live pós-jogo. E tem um vídeo que eu lancei ontem, né? De madrugada ali, com o nome Eu Quero Viver Isso Mais Vezes. E acho que o retrato é bem esse, assim. Enfim, vai lá assistir. Acho que você vai curtir, retrata bastante o momento. Cara, mas vamos lá. A gente tem coisas a falar sobre essa reta final de ano, mas principalmente sobre esse jogo e esse pós-jogo, né? Afinal de contas, o Fluminense enfrentou uma das melhores equipes do mundo e isso tem que servir de alguma coisa pra gente. A primeira coisa, na verdade, que me chamou um pouco a atenção foi quando eu vi essa foto aqui, quando eu cheguei em casa, tá? Já há bastante tempo depois, ele tá, eu vi agora há pouco, inclusive. Essa foto aqui eu acho que vai mostrar um pouquinho... Eu era uma das pessoas que tava falando que o City ia se importar pouco com o Mundial. E de fato acho que se importa menos do que deveria, tá? Mas o fato dos caras terem levado 4 taças, né? Não vou saber que todos, tá? Mas Champions League, Premier League. Aí isso aqui deve ser tipo Copa, FA Cup, Supercopa, sei lá, alguma coisa assim. E o fato deles terem levado essas 4 taças lá pra Arábia pra tirar essa foto com a taça do Mundial aqui e metendo como se fosse... É como se fosse a tríplice coroa nossa aqui, né? Só que mais ainda, né? É como se fosse o Fluminense tivesse ganhado Carioca, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão e o Mundial ainda, né? Tipo, é ganhar todos os títulos que um clube pode ganhar numa mesma temporada, né? O Mundial pra eles é como se fosse da temporada passada ainda. E isso daqui eu olhei e falei, tá, eles não estavam ignorando 100% não, cara. Ninguém que tá ignorando 100% leva um monte de taça pra poder tirar foto e quer ostentar dessa maneira, não. Mas pegando por declarações, né, cara, eu vou... Eu vou abrir primeiro aqui com uma fala... Com eles falando da gente. Acho que é mais interessante começar com eles falando da gente. Tem uma entrevista do Bernardo Silva que ele deu pra Cazé TV, que eu acho legal. Eu vou botar só o áudio, tá? Eu não sei se eu posso usar essa imagem. Então eu vou botar só o áudio e... Mas você ouve, ele fala português de Portugal, né? Mas dá pra entender. Bem, vimos aquilo que o nosso treinador nos disse que ia acontecer, que é uma equipa chata porque não bate a bola e porque o jogador brasileiro é um jogador tradicionalmente, historicamente, com muita qualidade, com muita técnica, difícil roubar a bola e uma equipa que mete muitos jogadores na zona onde está a bola e que não bate bola longa, tenta sempre jogar curto, tenta sempre encontrar os passos. E curiosamente tomou o gol justamente na bola longa, né? O primeiro gol. E muito difícil em alguns momentos pressionar. Tivemos a sorte de fazer um gol cedo, que ajudou muito no controle do jogo, e depois chegar também ao descanso com uma vantagem de 2-0 ajudou muito para na segunda parte estarmos mais calmos e conseguirmos controlar bem os diferentes momentos do jogo, mas muito felizes por termos ganho este jogo contra uma equipa difícil, contra uma equipa que ganhou Libertadores e que merecia estar aqui. Tá aí, essa é a fala do Bernardo Silva e vocês vão ver que tem uma coisa em comum em relação a fala do Guardiola na coletiva, na pergunta do nosso tricolor Fred Caldeira. Isso daqui eu vou usar porque eu sei que da TNT dá pra usar a imagem, tá? E já tá com a legendinha aqui embaixo porque ele tá perguntando e respondendo em inglês. Você vai perceber uma semelhança e a frase do Bernardo Silva que chama a atenção é: tivemos a sorte de fazer um gol, de fazer o primeiro gol. Guardiola vai nessa mesma linha. There is a bit of a debate now in Brazil that if Fluminense had parked the bus a little bit, they could have had a better chance or lasted longer in the game. But in the other side, those 15 minutes that you mentioned, the first half, that Fluminense had a bit of the ball, maybe wouldn't exist
how did you see the game in general? I had the same opinion I said before. You wrote a Twitter that said I compared this team with the Brazil 82. I didn't say that yesterday. I said that the concept, the way they want to play is quite similar. The essence, maybe. It's quite in that time, not to play comparing with Zico, Falcao, Toninho Cerezo, Zico. I'm not saying, I didn't say that, but the concept is to pass the ball and we see it. Right now we won, but I can imagine perfectly what would happen if they score first. In this type of incredible quality players, that if you are able to go in disadvantage and you become a little bit crazy in the pressure, you are a bit anxious in the pressure, they destroy you with the short passes, with the speed after they have, especially when Kennedy came in the second half. So I'm big fan for the way they play. We were lucky to score the first, and the second one came from nothing, and after was easy in the final. But what impressed the most is the fact when you concede the goal in the first minute, like have be a big punch in your face and how you react, is when they play better. And that means incredible personality they have in the personality, like Fernando convinces his players to, no matter the circumstances in the game, how they continue to do what they have to do. So yeah, we're effective, so we were good, and at the end, the second half was really better. We adjusted the pressing, they did a man-to-man, I didn't expect. We make more extra passes, and they didn't press high, and that's why we were more comfortable. We found better our pockets, especially with Phil, Enrico, and Koba afterwards. In the first half, we didn't find them. And yeah, the end is well-deserved, so really pleased, but the way they play is there. I know perfectly if we are down in the result, the game was completely opposite. Vamos lá, tenho 3 comentários aqui sobre o que falou o Guardiola, tá? O primeiro deles é essa opinião sobre ser muito diferente. Eu de fato não acredito que seria muito diferente se a gente não tomasse aquele gol com 40 segundos. Mas aí, se a gente faz 1-0, sim, poderia ter sido diferente. A gente poderia ter perdido 2-1, tá, de virada. Mas a análise do Guardiola de que o time que saísse ganhando, né, teria uma vantagem gigante. E ouvir o Guardiola falando isso daqui, ó. Eu tirei o som, né? Right now we won, but I can imagine perfectly what would happen if they score first. E a forma como ele fala, né? A leitura corporal, enfim, dá pra ver que é verdade, não tá só jogando pra torcida, não. De que não conseguiria imaginar, eles sabiam que tinham que fazer 1-0 primeiro. A gente sabia que tinha que fazer 1-0 primeiro, né? Eles sabiam que tinham mais qualidade. Segunda coisa, tá? A fala dele sobre o John Kennedy tá nítido, que apesar dele ter falado Jackson, né, na quinta-feira, tá nítido que o John Kennedy era algo que preocupava, entrou bem, e aí a gente vai poder discutir isso a vida inteira, né? Era pro Diniz ter colocado o John Kennedy de cara, ia tirar quem? Ia tirar o Ganso, 4 atacantes, enfim, cara, a gente vai ficar nisso a vida inteira. E o fato é que agora, com a obra já pronta, eu diria, era pro Diniz ter começado com o John Kennedy no lugar do Germancano. Eu já sei que o Germancano não vai jogar bem, né? Mas antes do jogo não tinha como falar. E o terceiro do que ele falou, teve mais alguma coisa. Isso daqui, ó. Esse trecho aqui. The most is the fact when you concede the goal in the first minute, like have be a big punch in your face and how you react, is when they play better. And that means incredible personality they have in the personality, like Fernando convinces his players to, no matter the circumstances in the game, how they continue to do what they have to do. Isso daqui também me chamou a atenção na fala do Guardiola, cara, porque eu comentei isso na hora lá, tá lá na minha transmissão ao vivo, depois eu vi o pessoal do Sport TV também falando isso, que cara, tem um momento ali, o Fluminense toma um gol, tem uns 3, 4 minutos de assim, de que o Fluminense tava nervoso ao extremo e tentando sair com a bola de trás e assim, o City era pra ter feito mais um gol ali, sem dúvida nenhuma, tá? E era pra entrar no ritmo Alemanha, se bobeasse, Alemanha e Brasil. Mas não sai o gol. Aí, enfim, a gente pode alegar aí 200 coisas. Erro do City, sorte, sei lá. Não sai o gol. E aí tem, se eu não tô enganado, entre 5 e 7 minutos. O Fluminense faz uma jogada arriscadíssima dentro da pequena área com o Fábio e o Fluminense consegue sair da pressão do City pela primeira vez no jogo. E aquilo parece que é uma virada de chave, cara.
que o Fluminense domina até os 20 minutos depois. Domina, entre aspas, mas tipo assim, pressiona, é quando sai o pênalti, é quando sai o chute do Keno de fora da área, o Fluminense joga contra o City mesmo. Que se tivesse 0-0, a gente valorizaria muito mais até esse tempo. E aí, pô, não tem como, eu gravei um vídeo falando um pouquinho sobre isso, tá no meu pós-jogo, mas eu tenho que falar aqui de novo. Não tem como eu olhar pra isso, o que o Guardiola falou, não tem como eu olhar pro campo e eu virar e falar bem assim, era pro Fluminense hoje ter mudado o jeito de jogar. No caso, hoje, sexta-feira. Não tem como, cara. Esses jogadores foram talhados. Gente, o Fluminense não era pra ser... O Fluminense e todos esses jogadores, se você juntasse eles todos em janeiro, não era pra ser campeão da Libertadores. Não era pra ser... parte do que esses jogadores são hoje se tornaram também pela forma como eles jogam. Tá? Também pela forma como eles jogam. Também pelo Fernando Diniz. Também pelo grupo. Também pela equipe. Também pela transformação da forma como o Fluminense joga. Se o André fosse um 5, tendo um 8 e outro 5 do lado dele com 3 volantes e 3 zagueiros, talvez o André não fosse tão espetacular quanto ele foi esse ano. Poderia ser mais, poderia ser menos. Se o Germancano não tivesse o tempo inteiro correndo frente e trás e marcando e saindo pro ataque, etc, e participando tanto do jogo quando ele participa, talvez não tivesse feito 80 gols em 2 temporadas, 84. Então, parte do que esses jogadores jogaram de bola ao longo do ano todo e que a gente tem na nossa memória sobre o quanto eles foram bons, envolve jogar dessa maneira. E o Guardiola sabe reconhecer isso. Cara, mas não foi só de felicidade aí que viveram as coisas, não, né? Teve treta também, né? O Grealish, no final do jogo, tomou uma confusão e o Felipe Melo, na entrevista dele ali na saída na zona mista, falou que era por isso daqui, ó. Palavras fortes, mas já estou vendo um monte de idiota falar um monte de besteira, né? Como foi contra o Grêmio, né? Que eu comecei confusão, né? E eu não comecei nenhuma confusão. Eu simplesmente fui defender o meu jogador Martinelli. Aquele Grealish é um desrespeitoso, você tá entendendo? Ele joga numa seleção, é um grande jogador, mas é um desrespeitoso que começou a gritar olé no final, né? E claro, os nossos jogadores ficaram todos eles irritados. E quando acabou o jogo, o Grealish, ele escolheu um atleta menor, ele foi em cima do Martinelli. Né? E quando ele viu o Felipe Melo chegando, ele começou a se fazer de vítima. Eu acho o seguinte, nós tivemos essa temporada grandes jogos, né? Assim, nós vencemos por 10-0 na Sul-Americana, né? Na temporada passada, e sempre respeitamos muito. Nós vencemos o nosso maior rival esse ano por 4 gols de 4 gols a 1, e nós sempre respeitamos. Nós vencemos por 5, um dos maiores clubes que tem no mundo, que é o River, e nós sempre respeitamos. Nós vencemos o Boca Juniors na final do campeonato e nós sempre respeitamos. Então o mínimo que tem que fazer é respeitar. Agora, se de repente é uma má influência, sei lá, fazer o que eu fiz, defender os meus companheiros, defender a minha instituição, eu vou fazer isso para sempre. Ninguém vai faltar o respeito com a instituição que eu estou trabalhando, nesse caso o Fluminense. Ninguém vai faltar o respeito com os meus atletas e ninguém vai cantar de galo para cima dos meus atletas, não. Foi isso que aconteceu. Bem, isso foi o Felipe Melo, a versão, né, dada pelo Felipe Melo, a gente não tem imagens, né, eu tentei buscar imagens e tal sobre isso, foi o Felipe Melo falou que o Grealish fez, é fato que tava tendo uma tretinha ali entre o Grealish, o Samuel Xavier, o Ganso, especificamente, desde o iniciozinho do segundo tempo, pelo menos, tava tendo alguma coisa. E aí uma página, City Extra, né, como se fosse, sei lá, uma página ali relacionada a Fluminense, né, tal, mas é uma página relacionada ao Manchester City, eles publicaram esse trechinho ali em texto, né, da entrevista do Felipe Melo, da fala do Felipe Melo, que publicaram em inglês, né, e botaram, enfim, para poder traduzir. A página Manchester City Brasil pegou essa entrevista e botou, e eles postaram por lá. E aí o próprio Jack Grealish retuitou, é o perfil oficial do Grealish mesmo, tá? 1.400.000 seguidores. E falou que ele nunca, não falou em nenhum momento olé, né? Nenhuma vez eu disse olé. Ele afirmou que não fez isso. Então, enfim, ficou dito pelo dito. John Arias também falou que ele foi desrespeitoso. De qualquer maneira, uma tretinha ali no final. Pra gente virar a chave, falando sobre transferências. John Arias deu uma entrevista e na entrevista dele na zona mista, ele falou sobre a possível saída dele. Ele foi perguntado e eu gostei de como ele começa a resposta dele, tá? A gente vai ver a resposta inteira, mas eu gosto de jogador que tem essa postura que ele teve. Você falava já num tom de, se a proposta vier, enfim, pela minha carreira no fim, talvez eu deixe. O que tem que acontecer pro Arias sair do Fluminense?
Eu acho que a conversa é a mesma, sabe? Eu acho que o roteiro é o mesmo, porque, cara, eu gosto de falar as coisas como são, eu falo o que sinto, na verdade. Então, claramente, que como você falou e como você apontou, eu tenho uma gratidão enorme pelo clube, mas também você tem sonhos, sabe? Você tem aqueles sonhos de infância, aqueles sonhos de garoto, e aquelas coisas que você sonha para o decorrer da sua carreira. Então, claramente, que como eu falo, eu tenho um contrato com o Fluminense até 2026, nós estamos perto de uma janela e, como falo, no futebol as coisas mudam muito, sabe? Eu acho que às vezes é difícil você prometer alguma coisa, porque depois você fica sendo ingrato ou você fica falando coisas erradas. Então, claramente que eu tenho um contrato aqui, se eu vou ficar aqui, vou ficar feliz, como estou sendo, graças a Deus estou sendo muito feliz aqui. Mas claramente que na sua hora, não sou eu que tenho que tomar essa decisão. Eu acho que se vier uma proposta, que a gente está o presidente aqui do clube, meu empresário e as pessoas aí encarregadas disso vão analisar o que é o melhor para a minha carreira. Primeiro, tá? Eu gosto do jogador que trabalha na sinceridade assim, né? Que não tem por que mentir e tal, e deixou claro assim. Fato é, se chegar uma proposta, o John Arias, eu diria que o John Arias espera por uma proposta, tá? É sonho, ele mesmo falou, ele espera por uma proposta vinda da Europa por ele, e tem razão, tá jogando bola pra cacete, vai lá fazer dinheiro até a, sei lá, quinta, sexta geração dele, enfim. Tá certo, é sonho, o cara enquanto esteve aqui suou a camisa e tal. E o mais certo, na verdade, o que eu acho corretíssimo é o seguinte, foi igualzinho no ano passado, ele já queria essa proposta no ano passado. Sabe o que aconteceu? A proposta não veio, uma proposta boa pro Fluminense e boa pra ele, e aí sabe o que rolou? Ele ficou e foi um dos melhores jogadores da temporada do Fluminense. Então, assim, mais uma vez, né, torço pra que venha uma proposta boa pro Fluminense e boa pro John Arias. Se não vier, o John Arias vai ficar, ele tem contrato até 2026. Sobre o Nino, e a gente tem que falar sobre o Nino e André, hein? Marcelo Neves botou aqui, Nino, né, fala do Nino, esse a gente não tem vídeo. Sou muito feliz aqui, meu futuro não está decidido. Os próximos dias vão ser fundamentais. Não posso dizer o que vai acontecer, mas vai ser o melhor para mim e para o Fluminense. O próximo passo será dado com muito amor com relação ao Fluminense. Me parece estar vendido, ok? Assim, me parece que tá numa situação de só assinar para poder sair. Mas a gente não tem como garantir. Fato é que acho que ali logo depois do Natal a gente provavelmente vai saber sobre o destino de André e o destino de Nino. Nesse momento, dando uma avaliada, a gente acho que vai caminhar para um cenário do André na Premier League, tá? Acho que vai caminhar para um cenário de André na Premier League ou André no Barcelona. Acho que é um dos dois. O Nino eu não faço a menor ideia. Mas enfim. É isso, galera. Bom sábado aí pra vocês. Tem podcast do GE hoje às 11 horas. Se eu fosse você, eu assistia o podcast do GE de hoje, tá? Tamo junto. Até a próxima. Valeu.